Está na Câmara Federal o projeto de reforma da Previdência Social ou da nova Previdência Social. Instalada a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Que é a primeira comissão a apreciar essa matéria, já deve, este mês de abril, aliás, este mês de março, emitir um parecer. Claro, a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai analisar a legalidade e a constitucionalidade. Depois tem uma outra comissão que vai discutir o mérito, né? E nós vamos falar desse assunto hoje aqui. Aí procuramos, encontramos e convidamos, e ele aceitou, né, um advogado especializado, então, em previdência social. Claro, para falar desse assunto complexo, vamos buscar, então, o doutor Luiz Alberto Kubasky. Tudo bem, Kubasky? Tudo bem, Adail, tudo bem, graças a Deus. Essa reforma, mais do que nunca, é necessária. É necessária em razão da circunstância e da situação atual do Brasil. Do descontrole? Do descontrole, ela está se apresentando necessária. Mas não poderia ser assim. Pois é, mas é que ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Muito penduricalho, muito privilégio para cá, e de repente se transformou num monstro ingovernável. Desvio corrupção. De tributos, que é destinado à famosa cesta, né, que tanto falam os tributaristas e especialistas, que foi criada a cesta, onde eram vários tributos englobados, destinados então para a Seguridade Social, com a Constituição de 88, que veio da reforma de 98. Certo. Tá? Esta cesta, então, estabelecia que aqueles tributos seriam destinados para a Seguridade Social. Aí vem uma reforma e diz o seguinte: não, mas eu posso tirar dessa cesta também para pagar outras alíquotas, outras linhas, que não fosse só a Seguridade Social. Aí foi se tirando dessa cesta. E o que aconteceu? Começou a esvaziar. E aí as benesses também, de dispensa de correção monetária, de juro, de isenção fiscal, isso aí também causou, evidentemente, um déficit muito grande. Um erro muito grande que aconteceu dentro do sistema previdenciário foi com a Constituição de 88, quando se passou a reconhecer o tempo de serviço rural trabalhado na lavoura, entre 12 até 14, até os 21, até a pessoa começar a trabalhar no regime geral, para efeitos de contagem de tempo de serviço. Eu falo isso tecnicamente. Certo. Uma questão é o direito. Um resgate à justiça que se deu, um resgate ao homem do campo, que vivia marginalizado. Então, para dar esse resgate, passou a se considerar como tempo de contribuição, sem ter havido contribuição previdenciária, custeio, né, desse tempo, para efeitos de benefício de previdência social. Então, deu uma avalanche de concessões de aposentadoria. Houve o benefício, mas sem lastro. Sem lastro, sem a devida fonte de custeio, para aquele tempo. Certo. Então, pessoas contavam 10, 15... E aqui em Ponta Grossa nós tivemos muitos e muitos casos, mas 10, 15 anos de graça. De graça. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa região era estritamente agrícola. Agrícola, exatamente. Né? Agrícola. Então, o pessoal bastava uma declaração de alguém, pronto. Fazia um processo de reconhecimento com documentos do pai que era da área rural, e ele que nasceu na área rural, entende? Com testemunhas, e passou a ser reconhecido. Como eu estou dizendo, aqui o comentário nosso, né, é a questão técnica da coisa. Foi um erro técnico, autorial, né? Mas de justiça se fez também ao segurador da área rural. Bem, agora chegamos nesse projeto, né? E eu, né, como jornalista apenas, acho que é um projeto audacioso, corajoso, porque está mexendo em privilégios aí que ninguém imaginava, né? Como é que você vê esse aspecto? Eu vejo realmente muito abrangente essa reforma. Ela é muito mais abrangente do que nós temos ouvido na mídia. É uma nova, previdência social. É uma nova previdência social. Uma nova. Tanto que, comentando, né? Se nós pegarmos o texto da lei aqui, né?
onde vai dizer que quando depois das medidas transitórias, na medida transitória, né, que vai começar a prevalecer a previdência social, o termo usado é exatamente isso. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo que instituirá novo regime de previdência. Uhum. Novo regime de previdência. Então nós teremos uma nova previdência. Então essa reforma ela é muito mais abrangente do que essa discussão que nós estamos vendo. E vai mexer bastante, vai. A discussão está na periferia. Periferia. Né? Mas, por exemplo, há muita né, o povo da esquerda combatendo, e aí diz que o pobre vai ser prejudicado. Claro que o pobre não vai ser prejudicado. Não, absolutamente. Eu até o vejo mais. Nesse raciocínio, daí, eu vejo que o objetivo da legislação é atender mais ao necessitado. Ela tem um aspecto social de que o objetivo será alcançar mais aqueles que precisam do que realmente aqueles que têm melhor condição irão para uma previdência privada. Né? Até porque ela está fazendo justiça social, ela está eliminando o privilégio e é onde vai ter resistência. Né? Vai. E aí que vem um raciocínio interessante, que foi, você no começo da abertura, você falava que foi constituída a Comissão de Justiça, né? Certo. No Congresso para da reforma da Previdência Social. Mas eles estão esperando que venha a proposta de reforma da Previdência dos Militares. Que é para vir até o dia 20, né? Que é de semana que vem. E outra coisa, né, que tem que ser mexido também é nos políticos, né? Ah, sim, mas... É inconcebível, né, que o cara se aposenta. Nós tivemos aí senadores que perderam a eleição, né? Senadores que perderam a eleição e que estão aposentados. 28 mil. 28 a 33. 33 mil, né? Nossa. Fica lá 12 anos. 12 anos e... Então essas regalias têm que serem combatidas também. Mas estão aí também, né? Há uma previsão, né? Há uma previsão. Agora, como é que vai ser aprovado isso? Vai dar muita discussão ainda. Vai dar muita discussão. Mas eu acho que tem que ser... O presidente até fala muito nisso, né? De que tem que ter sacrifício. Ele usa muita expressão. Os militares têm que fazer sacrifício, o povo tem que fazer, mas os políticos também. Né? Não, mas os políticos têm que entrar nisso aí, porque, claro que são privilégios que se tornaram odiosos, e privilégios que levaram à crise. Né? Por exemplo, o funcionalismo. Né? O servidor público, ele se aposenta e a aposentadoria é um prêmio. Isso. O trabalhador da iniciativa privada se aposenta e é um castigo, né? Porque o salário dele cai. O servidor público, então teria que ser para todo mundo, mas não há dinheiro para todo mundo. Então, o servidor público vai entrar também. E aí que vem o raciocínio, né? Daí a gente está comentando isso. E é evidente que que existe a situação hoje não é culpa do governo atual. Não, isso é herança. Esse governo atual está tendo a coragem de mexer. Isso. E vamos ver se vai mexer para valer mesmo. Esperamos aí que vai se ver assim o espírito público de deputado e senador, porque houve uma renovação grande, 50% na Câmara, 49% na Câmara e mais no Senado. O Senado quase chegou em 60%. Então, este pessoal novo que chegou lá, que é produto da nova política. Do movimento das ruas, das vozes, as famosas vozes roucas da rua, é que terão que fazer valer agora a razão deles estarem lá. E tanto que interessante é que o relator é um jovem deputado e paranense. Né? O presidente da comissão. O presidente da comissão. O Francisquini, que era deputado estadual, o Francisquini pai agora virou estadual, e o Francisquini filho... presidente da Comissão de Justiça. Isso, né? Que é a comissão mais disputada. Né? E está lá o jovem pontagrossense. Bom, essa questão aí de igualar, então, todos, né? Qual é a avaliação que você faz? Porque está dentro desse projeto audacioso, né? O que você destaca? O que eu destacaria, assim, na reforma que eu não... Aqui, e até o presidente, usando até a fala do próprio presidente, quando ele disse que a previdência dos militares seriam atendidas as suas especificidades. Certo. Essa é o termo que ele usou. Eu gostaria muito, muito
que esse termo também fosse usado aqui na reforma da Previdência. Em que sentido? Sentido porque nós temos que ver as categorias de trabalhadores. Uhum. É impossível você exigir que um trabalhador da indústria da construção civil se aposente com 62 anos de idade e tenha 35 anos de tempo de contribuição. Daí com a reforma, né? 65. 65, 62 é mulher. 62 é mulher. Eu tenho 38 anos na advocacia. Até hoje eu não lidei com uma aposentadoria e não vi a aposentadoria de um trabalhador da indústria da construção civil, empregado, se aposentar por tempo de contribuição. Por quê? Porque a atividade profissional deles é muito é cheia de alternâncias. Trabalha 3 meses registrado, trabalha 2 meses sem registro, depois trabalha mais 3 meses com registro, aí às vezes trabalha no emprego sem registro. Porque ele vai trabalhar numa obra, termina a obra. Então essa é uma situação que nós temos que verificar. Ou a outra é do próprio... O trabalhador rural, houve uma redução da idade, houve um aumento e redução da idade. Eu acho que a questão do trabalhador rural, como era 50, 55, 60, era ótimo. Acho que aumentar isso. Aí vem o princípio de que nós brasileiros, e a lei fala aqui, né, a reforma fala, que a partir do ano 2020 essas idades começarão a ser aumentadas, certo, a partir dependendo da longevidade do brasileiro estabelecido pelo IBGE, nos estudos científicos. Então isso é perigoso, isso tenho assim isso é coisa para que vai ser mexido daqui 10, 15 anos depois dos 65, né? Por um bom tempo vai prevalecer isso aí. Porque eu estava lembrando, você falando aí, né, há 50 anos atrás existia um palavrão, uma palavra muito pesada, né? Sexagenário, lembra? Nossa, cidadão aposentado e daí sexagenário, mas aquilo ele estava longe, ele estava com o pé na cova. Ele estava lá no corredor da morte, porque, poxa, era o fim da linha. Né? Sexagenário, quer dizer, 60 anos, não tem mais utilidade, é um ser inservível, é quase um estorvo para a sociedade. Embora fosse sexy. Né? Quer dizer, hoje nem se fala mais, né? Porque tá aí hoje, a pessoa falece, quanto 70, poxa, novo ainda. Né? Então hoje 80, 90 anos, 100 anos, né? 100 anos, quantas pessoas não surpreendem. Então havia efetivamente necessidade dessa reforma. Uma reforma. Né? Você como especialista da área, quais os pontos assim, que você mais destaca? Porque, por exemplo, como eu perguntei no início, o pessoal, não, porque o pobre, o trabalhador vai ser prejudicado, querem tirar direitos. Não estão tirando direito dos menores. Uma questão da reforma aqui, que eu vejo com certa preocupação, é a questão da reforma da pensão. Pensão previdenciária. A proposta da reforma é você estabelecer uma renda familiar, que eles chamam, 50%. E mais 10% por dependente. Esse, até o limite de 100%. Se tiver, então, 5 dependentes, vai ser 5%. 100%. Certo. Tá? Esse era o critério que foi adotado pela Lei 5.890, de 11 de junho de 73. E que com a reforma da Constituição em 1988, acabou. A pensão passou a ser 100%. Então, hoje, a pensão é 100%, tá? Faleceu o segurado, o dependente, ou a esposa, o companheiro, os filhos, vão requerer a pensão e passam a receber 100%. Com a reforma, isso aí vai cair para 60%. Eu vejo isso com uma certa preocupação. Por quê? Porque, veja bem, seu casal só tem aposentadoria, tá? Vamos dizer que seja R$2.000 que ele recebe de aposentadoria e vive. A viúva vai receber 1.200 só. Haverá uma redução de valor. E eu não vejo que a morte do companheiro, da esposa, do marido, vai reduzir 40% de custo que ele tinha. Entende a preocupação?
Eu acho que teria também, tudo bem, vamos dizer, mas quem morre deixa de comer, deixa de vestir, né, não tem consumo, não tem gasto, necessidade nem para tratamento médico. E nós sabemos que, embora nós tenhamos uma longevidade maior hoje, os remédios custam caro. E o governo ainda hoje não atende com plenitude todas as situações com gratuidade na medicina. Correto? Então eu acho que esse índice tinha que ser revisto. Eu acho que tinha que ser uns 70, 75 fixo, renda familiar, e 25% então só de redução. Porque se falece o companheiro, a esposa ou o esposo, o gasto vai ser o mesmo, a luz vai ser a mesma, a casa água vai ser a mesma, a casa vai ser a mesma. Entende? Então essa é uma situação que eu vejo. Não que, vamos dizer assim, não, mas 100% está demais receber, porque daí o cara morre e realmente deixa de ter. É um raciocínio, mas não 60%, não 50%. E pontos positivos que você possa destacar aí? Pontos positivos que eu vejo o único ponto positivo que eu vejo de toda a reforma é tentar fazer com que essa reforma, que o sistema previdenciário não entre em colapso. É a moralização do sistema. Por quê? Porque se ele entrar em colapso, nós temos um grave dano social no país. E passível até de inclusão, aí, de uma implosão de uma guerra. De fome, necessidade de se criar o sistema. Porque aí é aquela história, a corda arrebenta do lado mais fraco. Quer dizer, se a Previdência chegar a se inviabilizar, onde é que vai doer mais? No extrato social do povo. Porque a Previdência Social é hoje o maior distribuidor de riquezas no país. Entende? Se nós tivéssemos um pregador, seria o maior empregador do país. Certo. Milhões de pessoas dependem da Previdência Social. Então esse sistema tem que ser realmente preservado. Tem que ser preservado. E esse é um passo. É o ponto central que eu vejo aqui. E para isso tem sacrifício aqui? Tem. E todo mundo vai ter sacrifício. Todo mundo tem que... Mas é preferível ter esse sacrifício e ter uma segurança do sistema, certo, do que vivemos na amargura depois de uma recessão aí, como aconteceu na Grécia, por exemplo, né, mais recente, que foi bem difícil na Grécia. Né? Na Grécia. Nós tivemos na França a situação delicada também, né, onde o governo também propôs uns cortes, umas reformas que também foi puxado, foi pesado, onde o povo também se rebelou. Agora, e por que acontece tudo isso? Porque o governo vem e vai levando com a barriga, vem outro governo e não quer fazer porque é impopular, vem. E daí chega um ponto que diz, ou faz, ou vai o racha. Alguém tem que mexer. Se não fizer agora, vai quebrar. E daí? Vai quebrar. Né? Daí vai ter a gritaria, mas é porque os que passaram foram, no mínimo, omissos. Né? No mínimo. Porque isso aqui é impopular, mas o cidadão é eleito para fazer o que é preciso fazer, não é só asfalto. Não é só inaugurar o hospital, tem que colocar o hospital para funcionar. Né? Tem que colocar o hospital para funcionar. O hospital para funcionar precisa de dinheiro. E a Previdência hoje é um sumidor de dinheiro. Né? É um sumidor. E outro aspecto que eu vejo assim, que o governo, além da Previdência, tem que se preocupar muito com a saúde do povo brasileiro. E atender mais a saúde do povo brasileiro. Sim. Né? E se ele não tiver rentabilidade, não tiver imposto destinado para isso, ele nunca vai fazer. E se tiver que estar usando tudo aqui para a Previdência, eu posso até, o meu benefício é reduzido, mas se eu tiver um atendimento de saúde bom, ótimo. Pronto. Porque eu não vou precisar pagar plano de saúde. Mas por enquanto não existe. De outro lado também, eu vejo assim, muitas pessoas alarmadas. Eu acho que você também deve ter visto isso, né? Uma das razões, inclusive, de perguntar você é justamente para esclarecer, porque não há motivo para esse alarme. Não há motivo. Primeiro, até hoje eu conversava com um contador. Né, um contador. E às vezes, não adianta, aquele que está no meio do caminho,
Não adianta sofrer com a reforma da Previdência. Uhum. Vai ter que ver como é que vai ficar. É. Né? E depois se adaptar àquela situação. Sim. Aqueles que estão prestes a se aposentar... Não tem com o que se preocupar, porque não vai mexer em nada. Não vai, aí vai ter que ver a preservação, vai ver o período de transição, vai ver... Porque já tem uma proposta, você trabalhar 50% a mais daquele período que estava faltando, né, para complementar. Se você tivesse 33 anos, salvo agora, que eu já li, mas não... Mas que é 33 anos, faltando 2, então você teria que completar mais um. A questão então vem também uma proposta. E também... E que não é nada do fim do mundo. Não é nada do fim do mundo. Vai trabalhar mais um ano. Eu tenho que trabalhar. Isso quer dizer, não é nada do fim do mundo. Porque o brasileiro também tem esse aspecto. A idade de aposentação do brasileiro é nova. Exatamente pelo raciocínio que você fez da longevidade nossa. Hoje nós temos pessoas se aposentando com 53, 54 anos, 56 anos de idade. São novas. É ou não é? Ele fica praticamente, ele tem chance de ficar praticamente outro tanto. Trabalhando e, né, recebendo. Né? E também a questão... Ou seja, ninguém vai se aposentar mais só pelo tempo de contribuição. Vai se aposentar pela idade. Pela idade. Né? Esse é o fator determinante. Antes das reformas que tivemos, principalmente em 99, nós tivemos situações em que o pessoal, usando o tempo de rural que eu falei, pessoas que se aposentavam com 47 anos de idade. Ganhava 10 anos, ganhava 15 anos. Né? E daí punha lá que a partir dos 12 anos ele trabalhava, dos 15 anos. Hoje a renda mensal também. Né? Hoje a renda mensal é atrelada, por exemplo, ao fator previdenciário. O fator previdenciário vai cair. Né? Com a nova reforma da Previdência vai cair. E o cálculo da renda mensal é muito amplo, sabe? Daí é muita coisa. E nós temos, por exemplo, a situação da norma hoje. Como é que ela está vigente? Lei 813, Constituição de 88, de 98, a PEC de 98, temos os decretos 3048, 3049, Lei 812, Lei 8213 que regem a matéria, além de instruções normativas. Tá. Vem essa PEC. Essa PEC aprovada, nós teremos o que está aprovado na PEC vai depender de lei complementar. E na espera dessa lei complementar, tem o período de transição, que vai ser votado também as regras. E além disso, enquanto não tem o período de transição para aqueles que estão prestes também a atingir o benefício. Então é muito complexo. Agora, o importante, eu gostaria que você enfatizasse, e até, primeiro, o pobre não vai perder nada, o operário não tem prejuízo. Não tem prejuízo. E esse alarido, né, esse desespero que não há razão nenhuma. Porque um dos males do brasileiro, ele não lê, ele não procura se informar. Ele ouve, escutou a dizer e daí vai no eu ouvi dizer, não precisa ter corrida, tem gente, todo mundo querendo se aposentar, não há razão nenhuma. Não. Pode se aposentar dentro da normalidade, não é? O operário da própria condição civil, o operário de modo geral, não vai ser prejudicado, o pobre não vai ser prejudicado. Aliás, ninguém vai ser prejudicado. O que vai ter? Haverá corte de privilégio. Né? Não, o servidor público não, mas o servidor público hoje ele é um privilegiado. O servidor público são outras regras. Outro departamento. Né? Então, e o espírito central é da justiça social. É uma previdência para todos. Para todos. Vai ter sacrifício? Vai. Mas toda reforma, sim, você é experiente e vivido, toda reforma tem sacrifício. E esse sacrifício, ele está distribuído horizontalmente. De uma forma uniforme. Apenas alguns aspectos. Mas tudo vai depender de discussão, vai ter muito diálogo, muita conversa ainda lá na Câmara, que nós sabemos. Né, para aprovar tudo isso. Que há a resistência, porque você está mexendo aí em privilégios aí de décadas. Né? Vários interesses. E claro, e quem tem esse privilégio não quer abrir mão, mas é preciso que se olhe o conjunto da sociedade, que nem você enfatizou. Né? Continua, quebra e daí? Como é que vai? Aí o risco de uma convulsão social. Meu Deus. Né? Foi citada a Grécia,
perguntar para aquele povo o tamanho do sacrifício, Lá tiveram que né? fazer. Aí a dor é maior. Uhum. Então, se isso aqui tivesse sido feito já há 10, 15 anos atrás, né? Era mais suave. Agora chegou no instante que ainda esse remédio é preventivo, né? Aprovado essa previdência. E eu também tenho um raciocínio que não adianta nós estarmos buscando os culpados. Passou. Nós temos que resolver hoje. É de hoje para frente. De hoje para frente. É. O passado, deixar que a justiça vá buscar, como estão fazendo, como estão pegando. Quem que acreditava que pessoas do colarinho branco seriam presos? Sim. Não é verdade? É. E quantos foram presos? Então nós temos uma outra realidade também. Mas os ministros, nós estamos gravando aqui, eles estão eles votando estão e eles estão querendo, alguns ministros lá, estão querendo- tomara que não aconteça. Estão querendo jogar para outros bola É. para outros. A justiça eleitoral, mas tranquilo, e coisa. Uhum. Bom, você como profissional da área, a tua expectativa é positiva? Porque vai ter debate, vai ter discussão, mas eu acho que vai prevalecer o interesse nacional, as próprias instituições da sociedade estão se manifestando a favor, quer dizer, deputados e senadores, eles sabem que não podem votar contra o interesse nacional. Isso aqui não é matéria de interesse do governo, isso aqui é de interesse do país. É o que eu digo, né? Como a gente já conversou. Houve falhas, houve. Houve desvio, houve. Não adianta agora a gente chorar o leite derramado. Nós temos que ver o presente hoje. Como vai ficar, e se realmente vai ficar, atender todos esses princípios, essa necessidade que nós conversamos aqui, só depois da reforma votada que nós vamos saber. Mas é importante que aconteça. Que aconteça. E por isso é importante a discussão. Não é verdade? Importante a discussão sobre a matéria, os deputados se preocuparem realmente, ouvirem a sociedade, ouvirem a voz que vem. E é preciso que a sociedade, né, a dita sociedade organizada, né, traga deputado para debater, traga senador, para que haja esse intercâmbio, que não falou, que eles venham ouvir a base. Saber? Porque isso aqui não é essa matéria que interessa ao governo do Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro está tendo a capacidade, a coragem de fazer um projeto audacioso. Eu não vejo de todos que passaram nenhum com coragem para fazer nesse nível. E com a amplitude que está aqui, né? Pois é. Está muito ampla essa Então, isso é uma matéria que interessa ao Brasil. Nossa, com todo isso, só para você ter ideia, essa aqui é uma cópia da PEC que eu trouxe para você. Só de textos de lei, tudo isso aqui é texto de lei. De proposta de reforma. Tudo isso aqui. A nova reforma. São 40 laudas de textos. E aqui tem 20 folhas da motivação, né, do governo para apresentar a PEC. Certo. Então, para você ver que ela é muito ampla. E isso aqui, fundamentalmente, né, da cabeça do ministro da Economia, né, do Paulo Guedes, porque ele está mexendo em tudo. Assim, e esse aqui é o ponto central. A partir daqui, vem as outras reformas. Sem esta aqui, as outras reformas não têm razão de ser. E o governo empaca e o Brasil passa a sofrer, né? Uma nova recessão que não dá para... Não é só marola. Nós estamos... É a marolinha. Muito bem. Obrigado pela conversa aí. Obrigado, eu agradeço. E de trazer alguém profissional da área para esclarecer e principalmente dizer assim, olha, o pobre não vai, muito pelo contrário, como você falou, ele vai ser amparado. O que vai se aposentar daqui 6 meses, daqui 1 ano, não precisa estar correndo, se desesperando, porque não vai ser prejudicado. Né? Os que estão na metade do caminho vão se ajustar à nova regra, não tem jeito. Nova ordem do dia, ao novo sistema de vida. Né? E o fundamental, sem isso aqui, o futuro pode ser muito doloroso. Né? E nós vamos torcer, né, que deputados e senadores façam prevalecer o interesse do Brasil.